Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que eu discordo da grande maioria da torcida do Fluminense, né, que considera aí que a grande causa da eliminação do Fluminense nessa Copa do Brasil contra o Vasco foi a falta de um centroavante. Né, assim, o Fluminense tem um centroavante? Não, não tem. Agora, a falta de um centroavante impediu o Fluminense de ser o quinto colocado no Campeonato Brasileiro? Não impediu. Né? A falta de um centroavante impediu o Fluminense de terminar o Brasileirão invicto aí a 7 partidas? A falta de um centroavante impediu o Fluminense de meter 6-0 no São Paulo? A falta de um centroavante impediu o Fluminense de derrotar o Flamengo? Não impediu, né, cara? Por que então a falta de um centroavante deveria impedir o Fluminense de eliminar uma equipe que lutou contra o rebaixamento durante grande parte do Campeonato Brasileiro? Cara? Por que a falta de centroavante deveria impedir o Fluminense de eliminar um Vasco que vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro? E a resposta é que não, cara. Não deveria. E o que eliminou o Fluminense contra o Vasco não foi a falta de um centroavante. Foi um desempenho muito abaixo do que deveria ser do Fluminense. É isso. E esse desempenho não se deve à falta de um centroavante. Porque, como eu disse, o Fluminense mostrou que mesmo sem centroavante consegue ser muito mais time do que o Vasco. Eu acho que assim, qual que é a competição que melhor dá um diagnóstico sobre a real qualidade de um elenco? Né? É a competição de pontos corridos. Não adianta, é o Campeonato Brasileiro. E aí a gente olha para o que foi o Campeonato Brasileiro do Fluminense e o que foi o Campeonato Brasileiro do Vasco. A gente olha para o que era o momento do Fluminense antes dessas semifinais e o que era o momento do Vasco. Né, cara, assim, o Fluminense não tinha centroavante nesse momento todo, não tinha centroavante durante o Brasileirão inteiro, durante o ano inteiro. Então, assim, não dá para dizer que essa é a causa, né? A causa, de novo, é um desempenho muito abaixo durante essas semifinais. E aí, o que causou esse desempenho, né? Aí, assim, cada um vai ter sua opinião e eu tenho a minha. Para mim, você tem primeiro uma questão estratégica, né? Eu acho que assim, o Fluminense não sabe jogar, parece que não sabe jogar contra o Fernando Diniz, né, cara? Não conhece o Fernando Diniz, né? Um treinador aí que, porra, mal treinou o Fluminense, né? Nem parece que o cara treinou o Fluminense aí durante quase 3 anos, até o ano passado. E recentemente, ainda lá em 2019, treinou o Fluminense também, né? E tudo bem, não estava todo mundo no Fluminense. O Beldia não estava no Fluminense enquanto o Diniz treinava a gente. Mas porra, mano, será que não tem no clube? O clube não é capaz de criar conhecimento ali dos treinadores que treinaram o clube, suas forças, suas fraquezas? Não tem ninguém ali dentro do clube capaz de mostrar o óbvio, né, cara? Porque assim, pra mim, quando a gente fala em Diniz, é óbvio qual que é a melhor estratégia para enfrentar o dinizismo, né? É sempre uma marcação alta. E o Fluminense só conseguiu, né, jogar ali com uma marcação alta esporadicamente, né? Esses 2 jogos do confronto foi muito claro para mim que a estratégia não era sufocar o Vasco no campo de defesa dele, né? Em alguns momentos ali, esporádicos sim, né? E nesses alguns momentos deu certo. E não surpreende ninguém que tenha dado certo, né, cara? Não surpreende ninguém que ontem uma das grandes chances da gente carimbar a classificação foi ali no erro de saída de bola. Surpreende quem isso, cara? O que eu acho que é surpresa é realmente, né, a falta de capacidade do Fluminense de produzir
um jogo que seja efetivo contra o Diniz, porque ao que me parece, e aí, porra, eu não consigo adivinhar qual era exatamente a estratégia do Zubeldia, o que deu certo, o que não deu, só quem tá lá dentro sabe, mas, porra, me parece bem claro que, pelo menos o que transparece, né, pra gente olhando aqui de fora, é que o Fluminense entrou para jogar em contra-ataque, né? Para tentar matar o Vasco em contra-ataques. E assim, cara, a gente está falando de um confronto contra um time que reza todos os dias para enfrentar um adversário que permita que o time tenha a posse de bola no campo ofensivo. Cara, contra um time que cresce quando enfrenta equipes que, porra, apenas se fecham e permitem esse toque de bola do dinizismo evoluir, né, sem grandes resistências, né, principalmente ali na saída de bola. E foi isso que o Fluminense fez durante grande parte desse confronto, né? O Fluminense deixou o Vasco gostar dos jogos, deixou o Vasco ganhar confiança, se encolheu, e o resultado foi o que a gente viu. Se a gente pega esses dois jogos, né? Se a gente divide em 4 aí, né? Cada jogo 2 tempos. Cara, o Fluminense não foi superior em nenhum dos tempos. Nenhum dos 4 tempos aí desse confronto de 180 minutos, o Fluminense foi superior. Um time que, se você olhar a temporada, deveria ser superior ao Vasco, mas que não conseguiu ser superior em nenhum momento. Não conseguiu impor o seu jogo em nenhum momento do confronto. Me desculpa, mas isso é um desempenho ridículo. Porque assim, o problema não é ser eliminado contra o Vasco. Lógico que isso é um problema, né? Odeio cair para um rival. Agora, a gente sabe, é um clássico. Eu mesmo, antes de começar o confronto, falei que eu achava que não tinha nenhum grande favorito, porque a gente estava falando de um clássico, né? Mas assim, isso não muda o fato de que, porra, o Fluminense chega no confronto como favorito e como o melhor time. E assim, ser eliminado contra o Vasco não é a vergonha, porque a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, ainda mais tratando de um clássico. Agora, a vergonha é você, como eu falei, em 4 tempos você não ser melhor em nenhum. Você não conseguir impor o seu jogo em nenhum momento contra um time que se mostrou fraquíssimo durante o ano todo, cara. Me desculpa. Né? Lógico, o time teve suas variações e tal, tem o seu potencial, mas foda-se, mano. No momento ali de semifinal, você tem que mostrar o que você é. E o Fluminense mostrou que pelo menos no mata-mata não é tudo isso que parecia no campeonato de pontos corridos. E aqui eu acho que a gente vai além também da questão estratégica, né? Eu acho que o mental desse elenco mostrou-se muito vulnerável, muito vulnerável. A gente viu ali, porra, no primeiro jogo, para mim ficou muito claro, né? O Freitas estava extremamente nervoso, fez uma atuação lastimável. Eu acho que nesse segundo jogo também ficou muito claro o nervosismo, principalmente na hora de aproveitar as chances, porque mesmo jogando o futebol fraquíssimo que a gente jogou, o Fluminense poderia ter se classificado, poderia ter matado o jogo ali no tempo normal, no segundo tempo, ali no final do jogo. Foi o Fluminense que teve as grandes chances, né? E não matou o jogo. Mostrou nervosismo ali, chances, porra. O Lúcio Acosta, né? Que é o que a gente menos espera que seja afobado dessa forma, foi completamente afobado naquele lance que recebe a bola na saída de bola do Vasco. John Kennedy finaliza mal algumas vezes. E claro, né, cara, o Serna perde aquela chance que, pra mim, né, o momento que o Fluminense perde essa classificação é quando o Serna não é capaz de finalizar aquela bola que ele recebe depois do escorregão do seu marcador ali. Né? E aqui, cara, eu tenho que dar o meu braço a torcer, porque eu não tô aqui pra entrar numa de senhor da razão, né? Na internet a gente vê muita gente que parece que só quer ter razão o tempo todo, e eu não quero ser assim, né?
eu realmente percebo que eu estava enganado sobre o Serna, né? O Serna não é o jogador que eu pensei que ele era em determinado momento do ano. E eu não estou falando isso por causa de ontem, né? Porque eu não vou criar um diagnóstico de um jogador por causa de um jogo. Mas realmente nessa reta final de ano, o Serna mostrou muitas deficiências técnicas, né? Mostrou muita dificuldade técnica com a bola no pé, né? Realmente não é o jogador que eu, em determinado momento do ano, pensei que ele era. Infelizmente, né, para o Fluminense. E isso ficou claro ontem, né? A chance que ele perde, assim, é inacreditável. É inacreditável. De qualquer forma, eu ainda gosto do Serna, né? Eu quero que ele continue no elenco, mas realmente não é essa Coca-Cola toda. E eu acho que o Fluminense, de uma maneira geral, né, continuando aqui o argumento, mostrou que não é um time preparado para ser campeão. Porque eu acho que um jogo de mata-mata de semifinal, mentalmente, ele exige de você coisas que jogos de torneios de pontos corridos muitas vezes não exigem, né, cara? Jogo decisivo desse vai aí expor deficiências que muitas vezes não vão aparecer rodada a rodada de Brasileirão, cara. Eu acho que ficou muito claro para a torcida do Fluminense ontem e também, né, no primeiro jogo, que a gente tem um problema aí, cara. A gente tem um elenco que não tem um mental forte, né? Não sei o que é, falta de lideranças, né? Um grupo de jogadores, muitos jogadores que não têm tanta experiência, um mental tão bom assim, né? Lógico que a gente tem alguns jogadores muito experientes e vencedores, né? Fábio, porra, que o Fábio fez ontem, eu já tô há 12 minutos de vídeo e ainda não mencionei o Fábio, né, cara? Olha como eu sou idiota, né? Porque assim, Fábio e Thiago Silva, se o Fluminense não tem centroavante, o Fluminense tem goleiro pra caralho e tem zagueiro pra caralho, né? E os dois salvaram o Fluminense, né? O Fluminense chega no final do jogo ainda podendo matar o Vasco, ainda podendo se classificar, porque, né, Fábio e Thiago Silva fizeram o que fizeram ao longo desse jogo, assim. Eu acho que, porra, nada do que eu falar vai fazer justiça, né, cara? O que é o Fábio com 45 anos. Thiago Silva, porra, tira ali, na hora do chute, 2 bolinhas ali do Ryan, de uma forma também impressionante, né? Tudo, várias notícias agora de que o Thiago Silva vai embora, né? Assim, o Thiago Silva faz o que quiser, né? Vai ser uma pena se for mesmo embora, né? Vai ser uma grande perda, mas é isso. Se esse foi o último jogo dele, foi um grandíssimo de um jogo, né? Foi um grandíssimo de um jogo. Então, assim, a gente tem, assim, alguns jogadores experientes e que tem um mental forte, Samuel Xavier, né? O próprio René, um jogador experiente, mas muitos outros que mostraram que nem tanto, né, cara? Precisam de mais experiência ou, sei lá, né, do que precisam. Eu acho que o elenco do Fluminense também precisa, né, de novas peças e de peças melhores. Mesmo que como eu tenho dito desde o início do vídeo, né, para mim, não foi a debilidade do elenco que perdeu essa eliminatória contra o Vasco, né? Eu acho que a gente tem elenco suficiente para ganhar do Vasco, mas o que não muda o fato de que durante essa temporada e também durante esse confronto ficaram expostas ali buracos gritantes no elenco do Fluminense, né? No ataque é muito óbvio para todo mundo, na zaga também é muito óbvio para todo mundo, e o Fluminense vai ter que consertar essas coisas, né, para o ano que vem, para a temporada que vem, porque por mais que seja um ano muito frustrante e um final muito doído, né, de ser eliminado por um rival, a gente teve um ano que, porra, o Fluminense foi bem em praticamente todas as competições, né, foi bem e poderia ter conquistado um título, né, cara? A gente achou que isso era algo que poderia muito bem acontecer, mas não aconteceu. Só que assim, isso não quer dizer que seja terra arrasada o Fluminense hoje. Eu não acho que seja. Eu acho que tem problemas que estão claros,
tem que ser consertados para a gente evoluir. A gente tem um trabalho do Zubeldia, mesmo que eu acho que, né, também esse confronto contra o Vasco expôs também um pouco o Zubeldia e suas deficiências, mas a gente tem um trabalho que está sendo bem feito e que, né, para o ano que vem tem que ser mantido e que tem que evoluir, né, com novas peças e com mais trabalho. Mas, enfim, é isso. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!